Vamos conversar um pouco aqui sobre uma pergunta que foi enviada. Esses dias eu recebi essa questão através das redes sociais, e é uma pergunta bem interessante. Ela diz assim: você poderia falar sobre o que pode haver de negativo no nosso caminho? Tipo, há energias demoníacas que nos atacam, nesse caso falando de energias externas e das energias internas também, preguiça, procrastinação, inveja, etc. Sim, posso falar sim. Então, esse é um tema muito interessante para cultivadores, porque todos nós, todos os seres humanos, enfrentam obstáculos nas suas vidas, né? Nós temos experiências desagradáveis, nós temos experiências agradáveis. A experiência dual, ela é mesclada, né? Ela é uma mescla de prazer e dor, né? Dessa mutação contínua, essa sucessão de experiências agradáveis e desagradáveis, e às vezes indiferentes ali, mas em geral, né, a gente transita sempre entre o que é agradável e desagradável. E é claro, a compreensão sobre o que gera e como lidar com essas experiências que nós consideramos desagradáveis diferencia um cultivador de uma pessoa comum. A compreensão que você tem disso. Depois, essa compreensão ela vai ser estendida também mesmo às experiências agradáveis. Mas vamos começar falando disso que perturba a nossa paz, né? Essa nossa paz mesmo relativa, que são esses obstáculos no caminho. Então, a gente precisa voltar para as nossas premissas, porque as nossas premissas são exatamente o que vão diferenciar a compreensão de realidade que nós temos, né? E claro, essa premissa que condiciona a nossa visão de mundo é o que vai condicionar, então, como nós vamos agir nesse mundo percebido. Se a nossa premissa é de que aquele mundo lá fora, essa experiência que nós observamos, né, ela é real e existe de forma independente, nós temos aí normalmente a visão comum. Essa é a visão mundana, vamos dizer assim, né? É a visão comum, a visão ordinária, a compreensão superficial da vida. E aí, essa premissa vai gerar uma certa visão de mundo, ou seja, uma compreensão do que eu sou, do que o outro é, do que os fenômenos no seu coletivo são. E isso vai condicionar as decisões que eu tomo. Como é que eu vou me relacionar comigo mesmo, com a ideia que eu tenho de mim mesmo, com o outro e a ideia que eu tenho do outro, e do mundo e dos fenômenos. Enfim. Agora, quando nós começamos a investigar, né, e através da conexão com a corrente espiritual começamos a receber esses ensinamentos que vão orientando nossa atenção para uma percepção mais profunda da realidade, a gente começa a perceber que, primeiro, os fenômenos eles são completamente impermanentes, não há nada aqui que dura, né? Não tem nada aqui que dura para sempre. Mesmo aqueles fenômenos que nós consideramos os mais estáveis, né? Eles estão em contínua transformação e eles vão cessar em algum momento. Porque tudo aquilo que começa termina. Depois, compreendendo isso, se isso começa, isso começou de algum lugar, isso veio de algum lugar. E aí a gente chega num ponto, né? Os fenômenos não são só impermanentes, mas eles existem, eles surgem, duram, né? Nessa aparência de duração. E se dissipam com base em causas e condições. As coisas não vêm de lugar nenhum, né? Então, elas existem com base em causas e condições. Se a gente aplica essa percepção, essa compreensão, a nossa relação com a realidade percebida, horas, nesse momento a gente está percebendo uma realidade fragmentada, certo? Ou pelo menos através de uma lente que a gente pode chamar dualidade, onde parece que eu existo de verdade separado de tudo aquilo que para mim é outro. E esse outro existe lá também separado daquilo que eu percebo como eu. E essas coisas parecem ter uma existência independente. Elas entram em interação, se afetam em algum momento, mas parece que eu sou eu, o outro é o outro e é isso mesmo.
A questão é, se nós aplicamos essa outra premissa, né? Essa premissa que ela está sedimentada ou baseada numa investigação um pouco mais profunda do que a realidade, aí a gente vai questionar essa afirmação, né? De que eu existo aqui, o resto existe lá e nós existimos de forma independente. Daí que essa percepção que eu tenho da realidade, que faz com que a realidade pareça para mim dual, ela tem uma causa, e essa causa é a mente. Horas, se eu não tenho mente, eu não tenho experiência. Se não tem alguém observando uma experiência, não há experiência. Compreende? Então, uma causa básica da experiência é que haja mente. Daí que a realidade percebida não está acontecendo num lugar lá fora. Está acontecendo na mente. E basicamente essa é uma premissa que separa uma visão mundana de uma visão espiritual. É que a visão mundana considera que os fenômenos existem de forma separada e independente, e uma visão mais espiritual, ela considera que tudo que existe, existe em interdependência. Está tudo conectado e, portanto, é interdependente. A visão mundana, com base nessa premissa de que há separação e há independência entre os fenômenos, vai considerar que o mundo existe fora do eu. O mundo está lá fora de mim. A visão espiritual considera o mundo existe em mim. O mundo existe na mente e não fora da mente. Daí que a mente não é apenas o sujeito da experiência, ela é o palco onde a experiência se desenrola. Ela é tanto o sujeito, quanto o objeto, quanto o próprio palco ou espaço onde a interação de sujeito e objeto parece acontecer. E isso é uma premissa que implica de forma profundamente radical na maneira como nós nos posicionamos, mesmo dentro da realidade relativa, onde temporariamente estamos sob a impressão de que existe separação e de que os fenômenos são independentes uns dos outros. Por que eu tenho que fazer todo esse preâmbulo? Porque se a gente vai falar de como a gente se relaciona com o que parece estar lá fora, a gente precisa primeiro olhar para a nossa premissa. Porque isso vai então determinar as formas como a gente vai tentar lidar com essas situações e quão eficazes elas realmente vão ser. Porque se a nossa estratégia ela estiver muito distante de como a coisa realmente é, ela vai ser pouco eficaz ou completamente ineficaz. Ela pode produzir até resultados contrários ao que a gente deseja. E se a nossa estratégia se aproxima ou concorda completamente com a forma como as coisas realmente são, então nossa estratégia é extremamente eficaz e vai produzir o que a gente busca produzir com essa estratégia. Compreende? Então tá. Normalmente, quando a gente fala então do que há de negativo na nossa experiência, forças demoníacas que atacam, né? Porque a gente pode falar desses obstáculos no nível físico, no nível sutil, no nível extremamente sutil. Vamos falar aí basicamente do nível físico, astral e mental, causal, né? Ou físico, emocional e mental, enfim. Então, são coisas que normalmente são visíveis ou invisíveis para nós, né? Embora seja tudo material, tá? Seja tudo material. Um nível ou outro. Normalmente, como é que a gente vê essas coisas? Essas coisas estão lá fora, né? Estavam lá e, de repente, elas estão aqui me causando esse problema. Vou dar alguns exemplos. No nível físico, uma doença, um acidente, sei lá, alguém que te ataca, alguém que te irrita, alguém que te fere, né? É um objeto lá fora, né? Que está te causando problema. E aí você fica, tá, mas por que isso está acontecendo? E a sua estratégia em lidar com isso, se ela parte da premissa de que isso existe lá fora e isso é independente de você, a sua estratégia, por mais que ela possa até ser eficaz no nível físico, ela pode ainda não dar conta de todo a dor, de todo o sofrimento que é produzido no nível emocional e mental, né, no nível psicológico. Porque você considera a realidade, né, factual daquele obstáculo na sua experiência como existindo lá fora, independente de você.
Se a gente fala de uma emoção, por exemplo, né? Uma perturbação emocional, enfim, é, você, se a sua premissa é essa, comum, ordinária, você também tem essa mesma relação, né, de vulnerabilidade, descontrole e, e essa confusão mesmo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Enfim, e aí você acaba gerando uma série de outras experiências desagradáveis por conta da forma como você percebe a experiência naquele momento, né? Se a gente fala desse nível sutil, mesmo forças que se manifestam, né, que podem ser uma forma de obstáculo, né, influências negativas, enfim. De novo, você entra no jogo dicotômico, onde você reafirma a existência daquele objeto lá fora, de maneira independente, né? Enquanto se a gente aborda essas questões, né, de um ponto de vista mais profundo, primeiro que a gente tem muito mais tranquilidade interna, porque a gente tem uma confiança muito forte na lei de causa e efeito. Se a gente entende que todos os fenômenos existem de forma independente, eles surgem com base em causas e efeito, então não há acaso, né? Não há acaso, não há aleatoriedade de fato no universo, né? O que acontece na minha experiência é de alguma maneira meu, me pertence de alguma forma. Há conexão comigo de alguma maneira. O que colapsa na minha experiência é resultado das minhas escolhas passadas, é resultado das minhas ações passadas. Existe conexão aqui. Isso não está chegando aleatoriamente. Esse é um primeiro ponto, né, que já traz uma certa tranquilidade interna. Por quê? Ora, se isso é resultado das minhas ações, das minhas escolhas, de um padrão que eu estabeleci lá atrás, está na minha mão o poder de modificar isso. Percebe? Isso não te desempodera, isso te empodera. Pode ser um pouco desagradável às vezes ter que assumir responsabilidade, que é diferente de culpa, tá? Assumir responsabilidade quer dizer, cabe a mim responder a isso, né? Culpa é um sentimento paralisador, mas pode ser, então, um pouco aterrador a gente ter que assumir responsabilidade por certas coisas na nossa experiência, né? Mas uma vez que a gente passa dessa fase da revolta, do medo, da negação, e a gente aceita assumir responsabilidade, é muito libertador e é muito empoderador, sabe? Você começar a aplicar a perspectiva kármica, ou seja, de que tudo que surge, surge com base em condições criadas por mim, a sua experiência, a forma como você se relaciona com sua experiência. Porque isso te coloca de novo lá no centro da mandala. Isso não te deixa lá na periferia, onde você parece que você está, né, nesse espaço enorme, perambulando pelo espaço e as rochas podem te atingir a qualquer momento, sabe? Porque é assim que o ser comum, o ser senciente, ignorante, é assim que ele vive, num contínuo estresse, numa contínua tentativa de tentar controlar o que parece ser incontrolável. Se proteger a todo momento por conta dessa neurose, né, da identificação com aquilo que é passageiro, tentando manter aquilo que é passageiro. E nesse sentido, o cultivo espiritual, ele já começa a trazer paz e começa a trazer bem-estar imediatamente. Né? Nos primeiros momentos do cultivo, né, o conhecimento ele já começa a produzir uma cura e uma pacificação dessas perturbações. Né? Claro, existem padrões mais difíceis do que outros de vencermos, mas essa percepção que começa a ser transformada, ou seja, a nossa premissa, ela vai modificando progressivamente nossa visão de mundo. E como é essa visão de mundo que condiciona a forma como a gente realmente experiencia a realidade objetiva, a gente já começa a experimentar transformações diretas disso na nossa experiência no dia a dia. Então, sim, no nível relativo, né, bem superficial, a gente pode dizer que existem forças demoníacas que nos atacam. Assim como a gente pode dizer, tem ladrões que nos roubam, né, tem pessoas que são mal educadas e que nos ferem com suas palavras ou com seus comportamentos. A gente pode concordar, né, no nível relativo superficial sobre várias dessas coisas. Mas se a gente olha para isso a partir de uma premissa espiritual, nenhuma dessas coisas existe lá fora e nenhuma dessas coisas existe de maneira independente. Isso quer dizer que
tudo que está na sua experiência de positivo ou negativo é um reflexo, é um espelho, é uma objetificação de um padrão de pensamento e de energia que você sustenta de alguma maneira, que você pôs em movimento em algum momento na sua experiência, que está colapsando ali como fruto. Assim como quando você planta, né? Você planta lá, sei lá, uma semente de laranja, né? A semente pode ficar lá oculta por um tempo debaixo da terra, você pode até esquecer dela, mas um belo dia aquilo vai criar, né, uma árvore. E essa questão, né, a gente pode usar esse exemplo como um paralelo, como uma analogia. Essa árvore depois ela vai produzir várias laranjas, que cada uma delas vão ter várias sementes, né? O bom é que isso vale tanto para uma coisa quanto para outra. Daí que a gente vem, então, para como lidar com esse tipo de obstáculo, né? A gente já falou, a gente pode falar basicamente aí desses 3 níveis de obstáculos, né? Os obstáculos mais internos são aqueles do plano mental, são aqueles do plano causal, que são a nossa própria ignorância e as premissas que a gente começa a criar a respeito do que sou eu, do que é o outro, do que é a realidade, o mundo, o universo lá fora, com base nessa percepção distorcida, né? Esses são os obstáculos mais internos. Eles são chamados também de obstáculos secretos, às vezes, ou obstáculos extremamente sutis. Esses obstáculos só podem ser removidos com uma mente altamente treinada em concentração e insight, e visão clara, né? Porque eles são extremamente sutis. Então, metaforicamente falando, para você cortá-los, você precisa de uma espada extremamente afiada e de muita estabilidade na sua mão, né? Um grande controle dos seus movimentos para você cortar exatamente o, o obscurecimento, né? Depois a gente tem a prole, os filhos, né, desse obstáculo que a gente vai chamar coletivamente de ignorância, que são as aflições emocionais, né, e psicológicas. São as nossas próprias emoções negativas, né, que são padrões da energia, né, emoção, energia em movimento. A forma como nós pensamos a realidade molda a substância energética, que é a base da substância física, em certos moldes ou padrões, que são as nossas emoções, que são as correntes que nós entramos em contato das emoções coletivas, né? Que são até essas energias podem assumir a forma de seres, né? Assim como esses padrões energéticos assumem formas físicas, como a nossa própria, porque o nosso próprio corpo é o resultado de um padrão energético mental, né? É o resultado kármico do nosso padrão energético mental, como todas as pessoas que nós vemos, a maneira como nós vemos as pessoas, as qualidades que elas assumem na nossa experiência, a gente acha uma bonita, a gente acha outra feia, a gente acha uma agradável, outra desagradável. A forma como esses fenômenos colapsam na nossa experiência são todos respostas e reflexos de nossos padrões energético-mentais. Compreende? Porque se você compreender isso, né, você pode criar uma estratégia muito mais eficaz. Porque ao invés de você tentar ficar lutando contra o que parece existir de fato lá fora, você pode ir na raiz do problema. O grande exemplo que é dado para isso é: o espelho está sujo, né? Quando você se olha no espelho, a imagem que o espelho está refletindo é suja. Você vai limpar o espelho ou você vai limpar aquilo que está se refletindo no espelho, né? Ah, se eu olho para mim no espelho e meu rosto no espelho, sei lá, tem uma mancha de lama, eu posso passar milhões de anos tentando limpar o espelho. O problema não está no espelho em si, o problema está aqui. Eu preciso limpar aqui. E lá o espelho vai deixar de refletir aquilo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente começa a adotar essas estratégias mais eficazes. O que é claro não quer dizer que a gente não vá usar estratégias, né, que podem não estar tão de acordo com como a realidade realmente é, mas ainda assim são relativamente eficazes. Por exemplo, estou com dor de cabeça. Eu tomo um remédio para dor de cabeça, né? Eu ainda considero aí o fato de que os fenômenos não são independentes, eles se afetam mutuamente, né? Então, que nível da magia mundana, porque né, do ponto de vista oculto, não há diferença entre ciência e magia, né? Tudo aquilo que se refere ao conhecimento de como os planos da natureza se comportam e como os fenômenos se relacionam entre si, tudo isso é magia mundana, né? Então a medicina é magia mundana. E qualquer coisa que nós façamos, né, no plano das formas é uma forma de magia mundana. Então, quando eu considero
essa inter-relação entre os fenômenos, eu posso então aplicar estratégias para tentar lidar com esses obstáculos. E existem estratégias então que vão ser mais alinhadas com como as coisas são e estratégias menos alinhadas. Por exemplo, digamos que você tem lá a experiência, né, de que, sei lá, tem uma energia te atacando, sei lá, tem muitas dessas histórias, né? Normalmente, isso já é, assim, vamos dizer, a representação, né, de uma falta de clareza sobre como as coisas realmente são. Porque, na maioria das vezes, esse tipo de experiência tem a ver com meus padrões, que eu estou experimentando, que estão se refletindo para minha própria consciência, e que eu objetifico eles lá fora, né? Porque, bom, a gente tem essa tendência, né, de antropomorfizar aquilo que é mais abstrato, sei lá, por uma dificuldade, por uma incapacidade, uma limitação, né, de inteligência cognitiva, enfim. É o que a gente faz com as forças da natureza, é o que a gente faz com, enfim, né, problemas e, claro, os nossos próprios venenos mentais. A gente objetifica eles lá fora, que parece que é mais fácil lidar quando é uma coisa que não sou eu e está lá fora, tá fora. Então é o obsessor, é o assédio astral, é o mago negro, é a feitiçaria, isso e aquilo, né? Mas digamos que você está aí, você tem uma experiência dessa, né? Aí você pode, sei lá, vamos contar uma historinha aqui. Ah, fulano fez um trabalho de magia maligna pra mim e eu tô com esse obsessor aqui. Tô com, sei lá, um encosto. Aí você vai e procura um feiticeiro para poder fazer o contrário, para desfazer aquilo, para rebater aquilo, né? Sabe? É uma estratégia que valida, né, que eu sou uma vítima aqui, foi o outro e a culpa é do outro, então a melhor maneira de resolver e a única maneira de resolver é trabalhando por fora, porque a realidade lá fora é real. Uma maneira mais interna e mais ajustada, aqui alinhada, seria considerar, bom, o que em mim ressoa com isso? O que em mim ressoa com isso? Porque se isso está colapsando na minha experiência, o que em mim ressoa com isso? Onde é que eu devo olhar, né, na minha conduta, no meu padrão de pensamento, né? A gente primeiro precisa fazer essa avaliação, para a gente ver se a causa dessa experiência está dentro do escopo dessa vida. Está dentro, é uma semente que eu plantei aqui, né? Ou que pelo menos eu estou cultivando ela aqui. Porque eu posso começar a parar agora, eu posso começar a produzir outras causas que vão gerar efeitos diferentes ou que vão anular os efeitos daquela causa anterior, percebe? Então, a partir daí a gente começa então a trabalhar de dentro para fora, né? Qual é o meu padrão mental energético que tem ressonância com isso? Quais são as minhas ações, as minhas escolhas, né, a minha expressão na vida que ressoam com isso e que então são o campo fértil para que esse tipo de experiência floresça. Daí eu vou fortalecer meu cultivo de virtude, porque esse é o antídoto mais poderoso para você neutralizar, purificar e transformar karma negativo. É o cultivo de virtude. Você precisa criar as causas de experiências agradáveis na sua realidade, no seu sonho. Por mais que elas sejam temporárias e irreais num sentido último, né? Mas assim, é você que cria essas causas aqui. Isso é importante para o cultivador, apesar da meta do cultivador seja realmente transcender o sonho, né? Realmente despertar do sonho, ainda assim é inteligente refinar a qualidade desse sonho, porque eu vou ter condições, vou ter situações mais positivas ou mais conducivas, né, para continuar me engajando no cultivo, na prática, enfim. Simples, né? É completamente inteligente para o cultivador cuidar da saúde e criar causas de longevidade. Não porque ele tem apego ao corpo, a essa experiência, mas porque ele precisa desse corpo e dessa experiência para continuar cultivando, né? Uma vez que pouco avanço espiritual se consegue realmente quando você está no descanso entre encarnações, onde sua mente está muito envolvida com o resultado kármico positivo das suas experiências, né? Ela está experimentando só os frutos.
Esse é o plano das causas, aqui que nós criamos as causas, né? Que é a mesma relação. Quando você dorme. Normalmente, quando você dorme, você é um espectador passivo da sua experiência ali. Seja o sonho positivo ou negativo, o ser humano comum ele tem pouca ação de escolha e decisão ali. Né? A qualidade do sonho normalmente é determinada pelo nosso dia. É a mesma coisa entre, né, o lado encarnado e o lado desencarnado. Né? Claro, isso não é para sempre assim. Né? O cultivador, à medida que ele chega num ponto de amadurecimento, ele também fica consciente no sonho, assim como ele também fica consciente nesse lado subjetivo da vida que ele experimenta no período, no período que ele não está encarnado numa forma física. E aí, sim, a partir dali, aquele plano também começa a ser um plano de causas e pode ser usado, né, para avançar realmente no cultivo, no caminho espiritual. Mas, até um certo ponto, faz todo sentido para o cultivador produzir causas de longevidade, de saúde aqui. Condições materiais, né, que sejam auspiciosas, né? Não pelos motivos que um ser humano comum vai fazer isso, que é por apego, por medo, né, por desejo, avidez à experiência. Não, mas porque são plataformas úteis que podem ser usadas para aprofundar o cultivo, para proteger o cultivo, para prolongar o cultivo. Percebe? E a base, então, dessas causas positivas é sempre virtude. É sempre virtude. Virtude é o grande antídoto para você lidar com qualquer um desses obstáculos, que são, né, as expressões objetivas, sejam sutis ou físicas, dos seus próprios venenos, da sua própria ignorância. É claro, a partir daí, você pode lançar mão de alguns outros recursos. E aí, quando você entra nesse outro ponto, que é lançar mão de outros recursos, por exemplo, é que a coisa fica um pouco delicada. Porque imagina, quando a gente fala de obstáculos externos, sei lá, uma doença, né? A gente vai lançar mão das ferramentas que nós temos aí, da medicina, né? O tratamento dessas doenças. A gente tem algumas formas de medicina no mundo, né? Mas aí você precisa de um bom conhecimento da correlação desses fenômenos, né? Desses elementos da natureza material e como eles interagirão com o seu corpo, certo? Porque se você não aplicar corretamente, isso você pode ter um problema. Um medicamento é medicamento por conta de uma dose. Né? Numa certa dose ele é medicamento, numa outra dose ele é uma droga, numa outra dose ele é um veneno. Percebe? E a mesma coisa, é isso que as pessoas não pensam quando elas rapidamente vão tentar lançar mão da feitiçaria, né, da magia mundana, para tentar resolver os seus problemas. É que, primeiro, a maior parte dos feiticeiros não são médicos muito, né, bem treinados e estudados, não são tão bem capacitados assim, certo? Nosso conhecimento da correlação, né, desses elementos da natureza num plano sutil e físico é muito pobre. É muito pobre. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de lançar mão dessas ferramentas extras, né? Porque você precisa ter, ou você tem um bom conhecimento, ou você realmente tem alguém que tem um bom conhecimento disso. Para que você não crie os resultados opostos àquilo que você está buscando. É a mesma coisa com o médico. Né? Você precisa ter uma pessoa que seja minimamente responsável, que teve um bom treinamento, né? Ela sabe o que está fazendo em algum nível, né? Em alguma instância, assim. Porque você não vai confiar a sua vida física na mão, sei lá, de qualquer pessoa. E ao se medicar também, né? Normalmente a gente até se medica para uma dor de cabeça, para um resfriado, mas se a gente tem um problema um pouco mais sério, a gente não se medica, né? A gente vai procurar alguém que realmente saiba daquilo. É a mesma coisa. Porque as chances de dar errado são muitas. Elas são muitas, compreende? Então o cultivo de virtude é sempre a forma mais inteligente e mais eficaz de você lidar com esses obstáculos. E a partir daí você precisa usar realmente o seu discernimento sobre as ferramentas que você vai usar para lidar com os aspectos, né, os efeitos negativos desses obstáculos, percebe? Mas aí não existe uma fórmula, simples. Faz parte até do próprio desenvolvimento da espécie, né,
de cada indivíduo compondo essa espécie, e isso se aplica inclusive ao cultivador espiritual, um processo de tentativa e erro. A gente vai deslizar muitas vezes, enfim, mas a gente espera que os erros, né, nos ajudem a amadurecer nosso discernimento, a amadurecer a consciência, tá? Enfim, se tem outras questões, mandem, né? A gente pode continuar também nesse papo, se ficou algum ponto que não ficou muito claro aqui, a gente pode continuar conversando. Mas eu acho que por hoje é isso, tá? Até!